Capítulo 2. A obrigação de suportar. A história da vida sobre a Terra tem sido uma história de interação entre as coisas vivas e o seu meio ambiente. Em grande parte, a forma física e os hábitos da vegetação da Terra, bem como a sua vida animal, foram moldados pelo seu meio ambiente. Tomando-se em consideração a duração toda do tempo terrenal, o efeito oposto em que a vida modifica, de fato, seu meio ambiente tem sido relativamente breve. Apenas dentro do momento de tempo representado pelo século presente é que uma espécie, o homem, adquiriu capacidade significativa para alterar a natureza do seu mundo. Durante o passado quarto de século, esta capacidade não somente aumentou até atingir inquietante magnitude, mas também se modificou quanto ao caráter. O mais alarmante de todos os assaltos contra o meio ambiente efetuados pelo homem é representado pela contaminação do ar, da terra, dos rios e dos mares por via de materiais perigosos e até letais. Esta poluição é, em sua maior parte, irremediável. A cadeia de males que ela inicia, não apenas no mundo, que deve sustentar a vida, mas também nos tecidos viventes, é, em sua maior parte, irreversível. Nesta contaminação, agora universal, do meio ambiente, as substâncias químicas são os parceiros sinistros e pouco reconhecíveis das radiações, na tarefa de modificação da própria natureza do mundo, da própria natureza da vida que palpita nele. O estrôncio 90, desprendido por explosões nucleares e pairante no ar atmosférico, desce à Terra por meio das chuvas ou vagueia ao léu na forma de resíduos atômicos. Assim, embebe-se no solo, penetra nas ervas, no milho, no trigo, que nesse solo se plantam, e a seu tempo vai alojar-se nos ossos de um ser humano, para ali permanecer até a morte desse ser humano. De modo semelhante, as substâncias químicas difundidas sobre terras de cultivo, ou sobre florestas, ou sobre jardins, fixam-se por longo tempo no solo. Dali entram nos organismos vivos. Passam de um ser vivo a outro ser vivo e iniciam uma cadeia de envenenamentos e de mortes. Ou, então, passam misteriosamente de uma área para outra, por via de correntezas subterrâneas, até que emergem à flor do chão. A seguir, através da alquimia do ar e da luz do sol, se combinam sob novas formas que vão matar a vegetação, enfermar o gado e produzir males ignorados nos seres que bebem água dos poços outrora puros. Como Albert Schweitzer disse, o homem mal consegue reconhecer até mesmo os males de sua própria criação. Foram necessárias centenas de milhões de anos para se produzir a vida que agora habita a Terra, idades de tempo para que essa vida, desenvolvendo-se, evoluindo e diversificando-se, alcançasse um estado de ajustamento e de equilíbrio com o seu meio ambiente. O meio ambiente, dando conformação e dirigindo rigorosamente a vida que amparava, continha elementos que eram ao mesmo tempo hostis e sustentadores. Certas rochas emanavam radiações perigosas, até mesmo dentro da luz do sol, de que todas as formas de vida recebem a sua energia. Existiam radiações de onda curta com potência bastante para lesar. Com o correr do tempo não em anos, e sim em milênios, a vida ajustou-se, e um equilíbrio foi conseguido. Porquanto o tempo é ingrediente essencial, mas no mundo moderno não há tempo. A rapidez da mudança e a velocidade com que novas situações se criam acompanham o ritmo impetuoso e insensato do homem, ao invés de acompanhar o passo deliberado da natureza. A radiação agora
não é mais apenas a radiação de plano secundário das rochas, nem é mais o bombardeio dos raios cósmicos e menos ainda os raios ultravioleta do Sol, que já existiam antes que houvesse qualquer forma de vida sobre a Terra. A radiação agora é a criação não natural dos malfazeres do homem com o átomo. As substâncias químicas em relação às quais a vida é solicitada a efetuar os seus ajustamentos já não são mais meramente o cálcio, o silício e o cobre, juntamente com todo o resto dos minerais lavados pelas chuvas e por elas levados para longe das rochas, a caminho dos rios e dos mares. Tais substâncias são as criações sintéticas do espírito inventivo do homem. São substâncias compostas nos laboratórios e que não têm as contrapartes correspondentes na natureza. Para que a vida se ajustasse a estas substâncias químicas, seria necessário tempo, numa escala que é apenas da natureza. Requerer-se-iam não somente os anos da vida de um homem, mas também da vida de gerações. E até mesmo isto, se isto se tornasse possível por algum milagre, seria ato fútil, porque as novas substâncias químicas saem dos nossos laboratórios numa torrente interminável. Cerca de 500 delas, todos os anos, encontram caminho para entrar no uso geral só nos Estados Unidos. Os algarismos são desconcertantes e as suas decorrências implícitas não são facilmente percebidas. 500 novas substâncias químicas a que o corpo do homem e dos animais é induzido de algum modo a adaptar-se a cada novo ano. Substâncias químicas totalmente fora dos limites da experiência biológica. Entre tais substâncias figuram muitas que são utilizadas na guerra do homem contra a natureza. A partir de meados de 1940, mais de 200 substâncias químicas de ordem básica foram criadas para uso na matança de insetos, de ervas daninhas, de roedores e de outros organismos que, no linguajar moderno, se descrevem como sendo pestes ou pragas, e elas são vendidas sob vários milhares de denominações diferentes de marcas. Estes borrifos, estes pós, estes aerossóis são agora aplicados quase universalmente em fazendas, em jardins, em florestas, em residências. São substâncias químicas não seletivas, que têm poder para matar toda espécie de insetos, tanto os bons como os maus. Têm poder para silenciar o canto dos pássaros e para deter o pulo dos peixes nas correntezas, para revestir as folhas das plantas com uma película mortal e para perdurar embebidas no solo. Tudo isto de uma só vez, ainda que o objetivo desejado seja apenas a eliminação de umas poucas ervas ou uns poucos insetos. Pode alguém acreditar que seja possível instituir semelhante barragem de venenos sobre a superfície da Terra sem a tornar inadequada para a vida toda? Tais substâncias não deveriam ser denominadas inseticidas, e sim biocidas. O inteiro processo do borrifamento ou de pulverização de substâncias químicas parece que foi colhido por uma espiral sem fim. A partir de quando o DDT foi colocado à disposição do uso civil, um processo de escalação tem estado em marcha, pelo qual materiais cada vez mais tóxicos devem ser encontrados. Isto aconteceu porque os insetos, numa reivindicação triunfante do princípio de Darwin, relativo à sobrevivência dos mais fortes e mais adequados, desenvolveram super-raças imunes aos efeitos do inseticida em particular, usado contra eles. Daí resultou a necessidade de se prepararem substâncias químicas ainda mais mortíferas, cada vez mais letais, e depois outras, ainda mais propiciadoras de morte. Isso aconteceu também porque, por motivos que serão descritos mais adiante, os insetos destrutivos com frequência passam por súbitos retrocessos, isto é, por uma fase de ressurgência, depois dos borrifamentos em quantidades ainda maiores do que antes de tais borrifamentos.
Assim, a guerra química não é ganha nunca, e a vida toda é colhida no seu violento fogo cruzado. Juntamente com a possibilidade da extinção da humanidade por meio da guerra nuclear, o problema central da nossa idade se tornou, portanto, o da contaminação do meio ambiente total do homem, por força do uso das referidas substâncias de incrível potência para produzir danos. São substâncias que se acumulam nos tecidos das plantas e dos animais e que até conseguem penetrar nas células germinais, a fim de estilhaçar ou alterar o próprio material em que a hereditariedade se substancia e de que depende a forma do futuro. Alguns dos prováveis arquitetos do nosso futuro olham para uma época em que será possível modificar o plasma germinal humano, de acordo com planos bem delineados. Mas nós podemos facilmente estar fazendo isso agora por inadvertência, visto que muitas substâncias químicas, como as radiações, provocam mutações nos genes. É irônico o ato de pensar que o homem possa determinar o seu próprio futuro por meio de alguma coisa tão aparentemente trivial como a escolha de um borrifamento contra insetos. Todo este risco foi enfrentado para quê? Os historiadores futuros bem poderão sentir-se admirados em face do nosso distorcido senso das proporções. Como poderiam seres inteligentes procurar controlar umas poucas espécies não desejadas por meio de um método que pode contaminar todo o meio ambiente e que corporifica a ameaça de enfermidades e de morte até mesmo para a sua própria espécie? Não obstante, é precisamente isto o que nós fizemos. Fizemo-lo, ademais, por motivos que se inutilizam e se dissipam no instante em que os examinamos. Informamos-nos que o uso enorme e cada vez mais amplo dos pesticidas é necessário para sustentar a produção das fazendas agrícolas. Contudo, não é, porventura, o nosso problema o da superprodução? As nossas fazendas, a despeito das medidas destinadas a retirar áreas da finalidade da produção e a pagar fazendeiros para que não produzam, têm produzido tamanhos e tão desnorteadores excessos de colheitas que o pagador norte-americano de impostos, em 1962, está pagando a média de mais de $1 bilhão anuais a título de custo total de execução do programa de armazenamento do excesso de alimento produzido. E será que a situação é melhorada quando um ramo do Departamento da Agricultura procura reduzir a produção ao passo que outro declara, como fez em 1958? Acredita-se geralmente que a redução de áreas de produção de acordo com as provisões do Banco do Solo estimulará o interesse pelo uso das substâncias químicas destinadas à obtenção de um máximo de produção da terra conservada para o cultivo e para as colheitas? E tudo isto não equivale a dizer que não há problema de insetos, nem que não há necessidade de controle. Estou afirmando, ao contrário, que o controle precisa ser conjugado com as realidades, e não com situações imaginárias. Estou afirmando que os métodos empregados devem ser de tal ordem que não nos destruam a nós ao mesmo tempo que destroem os insetos. O problema cuja solução apenas tentada já provocou semelhante encadeamento de desastres em sua esteira constitui um acompanhamento da nossa moderna maneira de viver. Muito antes da idade do homem, os insetos já habitavam a Terra, compondo um grupo de seres extraordinariamente variados e extraordinariamente adaptáveis. No curso do tempo, a contar do advento do homem, uma pequena percentagem de mais de 500 milhões de espécies de insetos entrou em conflito com o bem-estar humano por duas formas principais: como competidores no consumo do abastecimento de víveres e como transmissores de enfermidades humanas.
Os insetos transmissores de moléstias se fazem importantes onde os seres humanos vivem aglomerados, particularmente sob condições nas quais os recursos sanitários são poucos, como acontece em tempo de desastres naturais ou de guerra, ou em situações de extrema pobreza ou de privação extrema. Então, o controle de alguma espécie se torna necessário. É fato reconfortante, entretanto, como passaremos agora a ver, o de que o método de controle químico maciço só tem conseguido êxitos limitados. Esse controle, ademais, vem ameaçando piorar as próprias condições que teve o propósito de eliminar. Sob as condições agrícolas primitivas, o fazendeiro enfrentava poucos problemas relativos a insetos. Tais problemas surgiram com a intensificação da agricultura, com a entrega de imensas quilometragens quadradas a um único gênero de colheita. Este sistema preparou o terreno para aumentos explosivos de populações de insetos específicos. O cultivo da terra com um único gênero de plantação não tira vantagem dos princípios pelos quais a natureza opera. A agricultura dessa maneira é a agricultura como o engenheiro a concebe. A natureza introduziu grande variedade na paisagem, mas o homem vem acusando inclinação para simplificá-la. Assim, o homem desfaz os controles e os equilíbrios intrínsecos por meio dos quais a natureza mantém as espécies dentro de determinados limites. Um controle natural muito importante é o que impõe um limite à quantidade de área habitável adequada para cada espécie. Obviamente, pois, um inseto que vive no trigo pode elevar a sua população a níveis muito mais altos numa fazenda dedicada ao trigo do que numa fazenda em que o trigo se apresenta interpolado por outras plantas, às quais o mencionado inseto não está adaptado. A mesma coisa acontece em outras situações. Há uma geração, ou pouco mais, as cidades de grandes áreas dos Estados Unidos imaginavam suas ruas com essas nobres árvores que são os olmos. Agora, a beleza que elas esperançosas criaram está ameaçada de destruição completa, uma vez que uma enfermidade devasta os olmos. Essa enfermidade é transmitida de árvore em árvore por meio de um besouro que nunca teria tido mais do que limitadas possibilidades de formar grandes populações, nem de se espalhar passando de uma árvore a outra, se os olmos houvessem continuado a ser apenas as árvores ocasionais que tinham sido antes, em meio a plantações ricamente diversificadas. Outro fator relativo ao moderno problema dos insetos é um que precisa ser encarado de encontro a um pano de fundo feito de história geológica e de história humana. Trata-se da difusão de milhares de espécies diferentes de organismos que saem dos seus territórios nativos para invadir áreas para eles novas. Esta migração em escala mundial já foi estudada graficamente e também graficamente descrita pelo ecologista britânico Charles Elton, em seu livro recente intitulado The Ecology of Invasions, a ecologia das invasões. Durante o período Cretáceo, há cerca de algumas centenas de milhões de anos, mares inundantes suprimiram muitas pontes terrestres entre continentes. E os seres vivos se viram confinados naquilo que Elton denomina colossais reservas separadas da natureza. Ali, isolados de outros indivíduos de sua espécie, aqueles seres vivos desenvolveram muitas outras espécies. Quando algumas das massas terrestres se juntaram, de novo, há cerca de 15 milhões de anos, as mencionadas espécies começaram a mudar-se para os novos territórios, num movimento que não somente ainda se encontra em progresso, mas que também está recebendo agora considerável assistência da parte do homem. A importação de plantas é o agente primacial da moderna difusão de espécies
porque os animais quase que invariavelmente se transferem juntamente com as plantas. Note-se que a quarentena é inovação comparativamente recente e ainda assim não é completamente eficaz. O Departamento de Introdução de Plantas dos Estados Unidos, sozinho, introduziu cerca de 200 mil espécies e variedades de plantas de todas as partes do mundo. Cerca de metade dos 180, ou coisa que o valha, principais insetos inimigos de plantas nos Estados Unidos resultou de importações acidentais procedendo do exterior, e a maioria de tais insetos viajou para os Estados Unidos a cavaleiro de plantas. Fora do alcance do efeito limitador dos inimigos naturais, que mantinham em determinado nível a sua quantidade, na terra nativa, uma planta invasora ou um animal invasor tem possibilidade de se tornar enormemente abundante no novo território. Assim, não é por acaso que os nossos insetos mais aborrecedores são de espécies que foram importadas. Estas invasões, tanto as que ocorrem naturalmente como aquelas que dependem da contribuição humana, têm toda a probabilidade de prosseguir sendo efetuadas indefinidamente. A quarentena e as maciças campanhas com o emprego de substâncias químicas são apenas recursos dispendiosos de se ganhar tempo. Nós nos defrontamos ao que afirma o Dr. Elton com uma necessidade de vida ou de morte que não se resume somente em encontrar novos meios tecnológicos de suprimir esta planta ou aquele animal. Ao contrário, em lugar disso, nós precisamos conquistar um conhecimento básico das populações animais, bem como de suas relações com os respectivos meios ambientes, para que possamos promover um equilíbrio estável e manter sob controle o poderio explosivo de novos surtos e de novas invasões. Grande parte do conhecimento indispensável já se encontra disponível, mas nós ainda não fazemos uso dele. Nós treinamos ecologistas nas nossas universidades e até os empregamos nas nossas repartições governamentais, mas raramente lhes seguimos os conselhos. Deixamos que a chuva de morte química desabe, como se não houvesse alternativa alguma, ao passo que a verdade é que há muitas alternativas. Ademais, o nosso engenho e as nossas aptidões logo descobrirão muitas alternativas mais, desde que se lhes dê oportunidade para isso. Será que nós caímos em estado de mesmerização que nos induz a aceitar como sendo inevitável o que é inferior ou o que causa detrimento? Será que perdemos a vontade ou a visão para exigir o que é bom? Este modo de pensar, nas palavras do ecologista Paul Schaeffer, idealiza a vida com apenas a cabeça fora da água, poucas polegadas acima dos limites da tolerância da corrupção no seu próprio meio ambiente. Por qual razão deveríamos nós tolerar uma dieta de venenos fracos, um lar em meio a arredores insípidos, um círculo de conhecidos que não sejam propriamente nossos inimigos, o barulho de motores com um alívio apenas suficiente para evitar a insanidade? Quem desejaria viver num mundo que apenas não chega a ser de todo fatal? Contudo, essa espécie de mundo nos está sendo impingida. A cruzada no sentido de criar um mundo quimicamente estéril, inteiramente livre de insetos, parece que engendrou certo zelo fanático da parte de muitos especialistas e da maioria das chamadas repartições de controle. De todos os lados, surgem evidências de que as pessoas empenhadas em operações de borrifamento exercem autoridade discricionária. Os entomologistas reguladores funcionam como promotores públicos, juízes e jurados, e também como lançadores de impostos e coletores de taxas, além de funcionarem igualmente à maneira de xerifes, no propósito de fazer com que sejam cumpridas suas próprias ordens, disse o entomologista Neil Turner, de Connecticut.
Os abusos mais flagrantes são praticados sem repressão, tanto da parte das repartições estaduais como das repartições federais. Não é minha afirmativa a de que os inseticidas químicos não devam ser usados nunca. Afirmo, não obstante, que pusemos indiscriminadamente substâncias químicas venenosas, biologicamente potentes, nas mãos de pessoas de todo ignorantes, ou quase, quanto à capacidade que tais substâncias têm de produzir danos. Submetemos quantidades enormes de gente ao contato de venenos, sem o consentimento dessa gente, e com frequência também sem o seu conhecimento. Se a Declaração de Direitos não contém garantia alguma que afirme que o cidadão deve ser protegido contra os venenos letais, distribuídos seja por indivíduos particulares, seja por funcionários públicos, isso se dá por certo apenas porque os nossos antepassados, a despeito de sua considerável sabedoria e do seu notável descortino, não poderiam conceber o aparecimento de semelhante problema. Afirmo ademais que temos permitido que as mencionadas substâncias químicas sejam usadas sem que se haja procedido a investigação alguma, ou há apenas uma investigação suficiente quanto aos seus efeitos sobre o solo, sobre a água, sobre a vida dos animais silvestres e também sobre o próprio homem. As gerações futuras não nos perdoarão, com toda probabilidade, a nossa falta de prudente preocupação a respeito da integridade do mundo natural que sustenta a vida toda. Ainda há pouca consciência, uma consciência muito limitada quanto à natureza da ameaça. Esta é uma época de especialistas. Cada especialista vê o seu próprio problema e não forma noção ou não tolera o estudo da moldura maior em que a sua especialização se enquadra. Esta é também uma era dominada pela indústria. Nesta época, o direito de auferir lucros, seja lá por que custo for, muito raramente é discutido. Quando o público protesta, depois de se defrontar com algumas inegáveis evidências de resultados danosos decorrentes do emprego de pesticidas, esse público recebe umas poucas pílulas tranquilizadoras na forma de esclarecimentos que são apenas meias-verdades. Nós precisamos urgentemente pôr um fim a tais falsas seguranças. Precisamos acabar com o engodo que consiste em açucarar os fatos desagradáveis. É o público que está sendo solicitado a assumir os riscos que os controladores dos insetos calculam. E é o público que deve decidir sobre se deseja continuar no caminho presente. E o público só poderá fazer isso quando estiver na plena posse dos fatos. Nas palavras de Jean Rostand, a obrigação de tolerar, de suportar, dá-nos o direito de saber.